Saudações, amigos queridos. Eu espero que com todas essas vezes que eu tenho falado, alguma coisa tenha servido, que tenha beneficiado alguém. Principalmente se esse alguém que está sempre procurando a verdade, sempre procurando saber, né? O que acontece, por que acontece. E isso tudo que foi falado, que tem sido dito, eu já falei que não é fruto da minha ideia, da minha cabeça, mas de espíritos abnegados, de pessoas idôneas, boas, sérias, que editam, escrevem, mandam mensagens, ou encarnados ou desencarnados, sempre para beneficiar a todos nós, gente. Então, conforme estava falando sobre a vida de Maria de Magdala, vocês viram que ela, na realidade mesmo, ela ia chegar a um momento em que ela iria ajudar, que já estava previsto. Tudo isso, só que ela, como desencarnada, né, a vida linda que ela levava, não faltava nada, não sentia nada, tinha uma boa saúde, beleza, disposição, tudo que ela queria ela tinha, mas ela via que ela tinha um vazio muito grande, que apesar disso ela não era feliz. Então, quando ela conheceu Jesus, ela já foi logo conhecê-lo, conforme nós vimos. E depois chegou até aquele momento em que ela pediu ajuda a ele, para que ela pudesse entender as coisas e seguir um caminho reto, um caminho certo. E foi o que aconteceu. Agora, como eu já tinha dito, Jesus já conhecia a Maria Magdala de outros tempos, na época que ele viveu na Atlântida. E ele reencarnou na Atlântida 2 vezes. Uma com o nome de Anfion e outra com o nome de Antúlio. E antes disso, ele já tinha, na outra raça, antes da Atlântida, também ele já tinha reencarnado também como missionário. Vocês veem, muitos além de Jesus vieram também, né, sempre com esse propósito. E todas as vezes que Jesus chegou até nós, foi sempre visando a melhoria do humano, né, para que ele saísse do lamaçal da ignorância, da maldade, da indiferença e se amasse, aceitasse o seu próximo, né? E todas as coisas boas que uma pessoa que ama a gente deseja para nós. Agora vocês calculem o amor que Jesus tem por todos nós, gente. E esse livro chama-se, que eu falei, chama-se Perdoa-te, Memórias do Espírito. Ele é um livro muito grosso, de muitas páginas, porque essa moça, chamada Iris, né, naquela época viveu, quando ela conheceu Antúlio, né, e depois há um relato dela de todas as 6 encarnações seguidas, porque ela atrapalhou naquela época a evolução que Antúlio ia ensinar, orientar os jovens no sentido da ciência. E os sacerdotes, sabendo disso, fizeram tudo como fizeram quando ele veio em Jerusalém, para atrapalhar o que ele tinha que fazer e para que ele não atrapalhasse a vida deles, né? Como sempre, porque eles tinham domínio, tinham a moeda, né? E dominavam o povo.
do jeito que eles bem queriam. Então, e esse livro, gente, é da autora Amália Domingos Soler. E ela também é autora de um outro livro chamado Memórias do Padre Germano, que é muito bom também. Esses livros são de conteúdo mediúnico, gente. A autora usa então de dons mediúnicos para o espírito manifestante ditar sobre tudo que aconteceu, por que aconteceu e quando aconteceu. Então é muito interessante, porque há pessoas que não gostam, eu não leio o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque é difícil, é muito descritivo, é cansativo, mas tem esses romances excelentes, gente, que nos ensinam muita coisa sobre a vida e nos orientam, mostrando, olha, não é por aqui, é por ali, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com fulano. E são romances lindos que a gente lê e não se cansa. Então, voltando a Maria Madalena, ela cumpriu-lhe para Jesus não só cooperar nessa obra cristã, como liderar as mulheres que deram cunho afetivo, ternura, poesia e renúncia na divulgação dos princípios libertadores do Rabi da Galileia. Gente, e ela começou, sabe o que ela fazia? Ela ia nos lugares onde tinha as mocinhas que estavam decaindo e ela conseguia salvar, tirar aquelas meninas daquele ambiente, salvando-as de serem prostitutas. E ela começou a trabalhar em prol disso. E tanto é que no livro do Perdoa-te, né, que ela fala das suas diversas vidas, inclusive ela fala nesse livro quando ela encontrou-se com Jesus em Nazaré, em Jerusalém. E fala mais adiante, quando a última encarnação desse livro, ela veio como Teresa d'Ávila. E a tarefa dela era essa: encaminhar as mulheres ao caminho certo, ao caminho do amor. Por isso que uma coisa, vocês vejam bem, a ligação que vem vindo, e de longe. E, no entanto, os trevosos rejubilaram-se ao confundir o amor espiritual de Madalena por Jesus com o impacto de paixão ardente da carne, pois ainda ignoravam que o sentimento dela expluía como a seiva da planta agreste, alimentando a muda da flor superior. Então, como tudo na vida, gente, vocês podem ver, às vezes basta para a pessoa pensar, ou mesmo começar a ter pequenos atos de bondade, ajudando aquele. Então ela está sempre precisa estar sempre em oração, pedindo ajuda, porque os nossos irmãozinhos das trevas não querem que isso aconteça. Eles querem mais que a gente saia mal, torne-se um igual a eles, para fazer parte, né, do grupo de espíritos danosos. Acreditavam que Jesus se abalaria pela presença fascinante da famosa cortesã junto dele. Então eles falavam, opa, chegou a hora da gente, já que os fariseus fizeram de tudo,
com as perguntas capciosas, com as perguntas deles para pôr a tese de Jesus em terra. Esses espíritos não viam a hora. E quando a Maria Madalena entrou em cena, aí eles, nossa, se rejubilaram, adoraram. Agora nós vamos ver quem é esse santo que tanto falam. Mas não aconteceu o que eles previam, né? Porque ele já estava preparado. E a Maria Madalena logo entrou em si, em sã consciência, de como que ela devia se portar diante dos fatos, né? Os agentes das sombras consideravam que Jesus havia resistido a essas paixões mais dignas, porque eram inexperientes, mas teriam de ceder e enfraquecer a obra pelo escândalo de uma paixão ilícita. Vocês queriam que o circo pegasse fogo mesmo. Em verdade, eles desconheciam a capacidade de renúncia e a fé do espírito decidido de Maria de Magdala. Vocês viram? Quando ela estava na Atlântida, que ela fez aquilo que ela fez, gente, foi demais, porque ela mexeu numa coisa além de excepcional. Ela atrapalhou uma tarefa que ia ser feita em prol dos jovens. E com isso ela ficou devedora. Não só porque ela foi que Antúlio morreu por causa dela, como também pelo que ela desviou dos jovens, aquele ensinamento, aquela compreensão que Jesus ia passar para eles. Então foi aí, ó, 6 encarnações seguidas, sempre de dificuldades, de tristezas, de aflições, né? E até chegar como Teresa d'Ávila. Em verdade, eles desconheciam então essa capacidade, dessa renúncia que ela tinha e dessa fé decidida. Motivo porque sofreram amargas decepções ante o equívoco, né? Foi um equívoco de sua sortida. E com isso, eles foi contrariado os prognósticos dos demolidores do cristianismo, que ela ainda deu. Então, eles pensaram que a Maria de Magdala ia influenciar, ia enfeitiçar Jesus e aquilo que ele estava pregando ia para o balalau. Mas não foi, porque ele já veio preparadíssimo. Ele já não... Ele era muito superior a tudo. E não estava essas paixões no seu programa. Isso já tinha sido quando ele veio outras vezes mais jovem, né? Poderia ter acontecido, mas também foi sempre firme, gente. Sempre firme. Todas as vezes. Então, esse prognóstico de demolidores, e eis que ela ainda deu ênfase a essa obra, quer dizer, ela aumentou mais, aprimorou mais, deu importância naquilo que estava sendo passado por Jesus, transformando-se num estilo e na convergência do sentimento de todas as mulheres sequiosas de renovação moral. Então aí ela começou a trabalhar, ajudava aquelas mulheres, ela sabia onde tinha, porque tinha, então ela ia e soltava aquelas mulheres da prisão, tirava daquele ambiente, punha elas num lugar seguro. Então ela começou a trabalhar em prol da moralidade da mulher.
Inverteram-se os polos da malignidade, porque Madalena ressurgiu do charco para a luminosidade da graça de Deus. Jesus, o Divino Mestre, não lhe significou apenas ou somente o oásis amigo, em que pôde mitigar a sede do afeto puro e sobreviver ao terrível naufrágio espiritual, porém algo mais sério. Agravar-lhe acusava-se íntimo as necessidades urgentes de sua recuperação. Então, foi umas ideias então, que foram surgindo. Maria de Magdala querendo ajudar, seguir o cristianismo, e ela estava fazendo também, né, propaganda, pode-se dizer, como a gente fala, das coisas boas, que Jesus era humano, que Jesus era um mestre que veio salvar o homem. Né? Ao mesmo tempo que ela acompanhava Jesus e ela ajudava essas suas irmãs que estavam no caminho errado. E isso que foi aí a partir desse momento que ela conheceu, então, Jesus. Jesus foi o poderoso catalisador que lhe dinamizou as forças superiores e ajudou a vencer o jugo perigoso das paixões humanas, mas ela sentiu também algo naquela obra redentora que lhe cabia fazer ainda que com o sacrifício da própria vida. Saturada do sabor amargo das desilusões mundanas e sentindo o fel trevoso minando-lhe a contextura espiritual, então entregou-se incondicionalmente à obra que ele realizava, que Jesus realizava. O Divino Mestre, por sua vez, pela sua capacidade retentiva e intuição superior, pressentiu que Maria de Magdala estava intensamente ligada à sua obra messiânica. Vocês viram, gente? Quando está programado, arrumado, e como tudo, nós temos que estar a todo momento orando, pedindo a Deus coragem, resignação, cabeça boa, pensativa, afugentar as coisas erradas que aparecem na nossa cabeça, o que tentam colocar na nossa cabeça, porque eles estão vendo que esse está fazendo isso, aquele outro está fazendo aquilo, ajudando os pobrezinhos, o outro está dando um alimento para aquele outro que precisa. Então, isso não é bom para a espiritualidade trevosa, porque eles querem que tenham cada vez mais entidades bastante como eles, para eles fazerem as maldades deles, aqui para nós, principalmente para nós que estamos encarnados. Agora, se você não pensa direito, vive só falando palavrão, só besteira, falando coisas que não levam a nada, então aí a gente é prato mesmo, um bom prato para eles. Por isso que nós temos que nos coordenar em tudo, gente, levar bem a sério. Jesus, reconheceu então tratar-se de um reencontro amigo na face da terra. E ele, como médico, como um espírito inteligente, ele já sabia que conhecia essa Maria de Magdala. E assim, gente, por hoje, então a gente acaba e veremos também mais adiante, né?
sempre acompanhando esse Jesus, né? No seu mandato, nas suas ideias, no seu procedimento, até chegar na parte final, que foi a morte dele. Então, até lá, que Deus nos ajude a todos nós.